Maravilha. Olá, caro internauta, saudações de acordo com o horário em que estiver a ver e a ouvir esta programação. Hoje é quinta-feira, quinto dia da semana, entretanto, quarto dia laboral da semana. Para muitos, claramente, para outros, nem tanto. Bem, depois de muito tempo ausente, depois de um descanso ameno e formidável, estamos de volta e dessa vez de uma forma disruptiva e assaz interessante. Mas atenção, caro internauta, alguma coisa em mim mudou. O que? Eu não sei. O que sei é que alguma coisa mudou e claramente sem mais demora, sem mais tabu e até porque é um adágio muito antigo que eu gosto, seja breve e agradarás. Entretanto, não me vou alongar tanto, mas antes de dizer, eu sou Albino Tito, especialista em comunicação. E trago hoje um convidado à altura, um convidado que, pela imagem, já conseguem notar que é assaz interessante. Falo-vos, senhoras e senhores, de Paulo Dalla. Ele que de facto vai se apresentar, ok? Para melhor se apresentar. E se faltar alguma coisa, eu simplesmente poderei dar um subsídio. Paulo Dalla, bem-vindo, me caça sucaça. Muito obrigado, Sim, né? senhora. Epá, é um prazer, uma honra estar aqui. Já só para este episódio aconteceram muita coisa, passamos por tanta coisa e hoje Exatamente. corremos o risco de ter que adiar. Prorrogar Paulo novamente. Dalla, Paulo Dalla é o meu nome. Paulo Dalla é o meu nome, não sei de que forma eu posso me apresentar, mas Boa. sou empreendedor, estudante de gestão de recursos humanos e estrategista. Atualmente eu atuo como consultor de negócios e estrategista de marketing para Pois. empresas. Exatamente. Maravilha. Assaz interessante, tal como fomos dizendo. Entretanto, caro internauta, aproveite a oportunidade para partilhar este programa. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Chame a mãe, chame o pai, chame, se possível, a madrasta e diga: nós já chegamos. Esse é o seu programa interessante. Educação, conhecimento em movimento, e nós temos uma forma única e exclusiva de colocar o conhecimento em movimento. Entretanto, caro internauta, o que você não sabia provavelmente é o tema que apraz. Hoje a gente vai falar de espiritualidade, liderança e negócios. Como identificar o ponto de equilíbrio? Este será o tema que nos vai ajudar a navegar para não naufragar. Paulo Dalla, tema assaz interessante, não é? Esteja mesmo à Demais. vontade, atenção jogada. Yeah. Hoje vamos falar disso, espiritualidade, vamos falar de liderança, vamos falar de negócios. Sabemos que também é, na verdade, amante, é apaixonado pela espiritualidade, porque há Certo. que se ter essa paixão, há que se ter esse amor pela espiritualidade. Sabemos que somos seres humanos claro, é cristão, não é? Diferente Sou se calhar cristão, de outras. sim. E faltou dizer isso, não é? Faltou É dizer isso, na cristão. verdade, sou cristão e aspirante a ministério. Falta muito para ter, se calhar, para ter um ministério, porém sou aspirante ao ministério. Mas pretende chegar ali. Pretendo sim, faz parte. Eu tenho um ministério e, porém, é um processo para que então eu possa exercê-lo. Todavia, como cristão, como servo de Cristo, eu acompanho pessoas, ajudo pessoas e tenho servido Deus Ok, ok. deste modo. Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente. Maravilha. É interessante a maneira como falas o que falas. Entretanto, internauta, entendes agora que esta programação é muito especial, não só pelo cariz que, de facto, o nosso convidado traz para nós, entretanto, por aquilo que é o tema, a representação do tema, espiritualidade, liderança e negócios. Para todos aqueles que de facto abraçam a espiritualidade, abraçam as igrejas, embora há quem diga que a igreja é o coração de cada um, que o nosso caríssimo convidado vai cá detalhar, não é? Vai tirar as pulgas por trás de todas as orelhas, não é? Então fique à vontade, fique sentado, partilhe esta programação porque, na verdade, esse programa promete. Já agora, sem mais demora, espiritualidade, liderança e negócios. Como identificar, afinal, o ponto de equilíbrio? Bom, para mim, não é, identificar o ponto de equilíbrio não há um padrão, não é? Porém, nós precisamos compreender que nós, o nosso corpo, nós estamos divididos em três.
espírito, alma e corpo. E a alma é o mediador entre o espírito e o corpo. Todavia, é o espírito que influencia a alma e a alma traz para o corpo. Ok. No entanto, Jesus Cristo disse: vós estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. No entanto, nós temos um espírito e nós, o que alimentamos a nós mesmos, nós alimentamos o nosso espírito e o nosso espírito gera uma realidade. É o nosso espírito, na verdade, que cria uma realidade sobre nossas vidas. Hoje em dia fala-se muito, por exemplo, da lei da atração, fala-se muito sobre o poder de ditar palavras poderosas. Por que que disse muito isso? Você vai perceber que essa prática não tem muito a ver com a lei da atração. Essa prática é uma imitação daquilo que Deus fez no princípio. Deus chamou as coisas tornaram-se existentes, haja luz e houve luz. No entanto, há uma, e a Bíblia é clara em dizer que a partir da palavra nós criamos vidas ou matamos alguém. Ok. No entanto, há uma espiritualidade por detrás de todas as coisas. No entanto, a nossa vida espiritual dita toda outra área da nossa vida. Ok. Se nós estamos desarrumados espiritualmente, e claramente que todas as outras áreas da nossa vida vão estar Mas pronto, Paulo desorganizadas. Dalla, cortando, eu Então. tenho dito não cortando. Há uma pulga por trás da orelha antes que eu me esqueça. Acabas por dizer, e que é interessante, quando estivermos desarrumados espiritualmente, é sine qua non que outras áreas das nossas vidas, ou da nossa vida, não é? Assim está correto, não dê certo. E onde ficam aquelas pessoas que de facto não estão vinculados à espiritualidade, em contrapartida são bem-sucedidas financeiramente, do ponto de vista do empresarial e tudo mais. Bom, tem uma questão que nós precisamos compreender. A questão, isso é uma questão muito importante e de facto é preciso muita capacidade para respondê-lo. Mas vou começar de dizer que uma boa parte das pessoas bem-sucedidas são conduzidas, ou seja, todos nós somos conduzidos por uma crença. Todos nós somos conduzidos por uma crença. E quando se fala sobre uma desarrumação espiritual, não está simplesmente dizer sobre a falta de relacionamento com Deus. Exatamente. Portanto, existe, mas também dá-se caso de pessoas absolutamente bem-sucedidas, mas por não ter a área espiritual, a área espiritual bem equilibrada e bem treinada, como, por exemplo, uma meditação, uma introspecção. Por quê? Porque existem pessoas que conhecem seu propósito de vida, mas não conhecem Deus, não acreditam em Jesus. Mas há certeza de que o propósito de vida está ligado ao quê? Ao Espírito Santo, está ligado a Deus, está ligado ao relacionamento com Deus. Mas não. Hoje em dia nós conseguimos descobrir o nosso propósito de vida por meio de paixão, daquilo que fazemos, nos traz paz, nos transmite paz, e aí nós conseguimos cumprir ou descobrir o nosso propósito de vida por meio de um processo para descoberta daquilo que é a vocação. Exatamente. Há um porém, parece que, e claro, na qualidade de pessoa que de facto acredita na espiritualidade e voltado ao cristianismo, não é? Parece que os pedidos feitos a Deus, espero que entendam os internautas, não como uma forma pejorativa, os pedidos feitos a Deus parece que são tardios, eles demoram bastante. Vai cá dizer se isso é verdade ou não, mas é que temos recebido, na verdade, comentários do tipo, ou de género, que pronto, muitas das vezes os pedidos feitos a Deus demoram bastante e até pessoas furtam-se e fartam-se também e decidem não estar ligeiramente ligados a essa dependência espiritual. Qual é o conselho? Qual é a visão que tu tens sobre esse assunto? Bom,
é bíblico que há tempo, debaixo da terra há tempo para todas as coisas, não é? Vamos lhe dizer, como é que eu posso dizer? Imagina, José tinha o sonho de que seria um governador, ele já sonhava que seria governador. Porém, acredito que se José lhe dessem o mesmo sonho, ou se ele vivesse, se ele se tornasse um governador logo naquele momento, acredito que ele não iria te administrar muito bem. Por quê? Porque no, quando ele chegou no palácio, ele teve cargos como mordomo supremo, e a partir daí, deste cargo, ele foi capacitado também. No entanto, às vezes nós queremos e muitas das vezes não estamos preparados para receber aquilo que nós precisamos. No entanto, muitas das vezes nós queremos para nós mesmos. Vamos falar de Ana, não é? Que a mãe de Samuel, ela precisava de um filho, mas Deus queria um profeta, não é? E ela precisava de um filho para mostrar a sua rival, que é a Penina, de que eu também tenho, porque a Penina abusava da Ana, porque a Ana não conseguia conceber. No entanto, no dia que a Ana decide dizer a Deus, dá-me um filho e eu vou te dar um profeta, aí houve como é que eu vou dizer? Aí houve um encaixe naquilo que é o querer de Deus. Por quê? Porque quando nós pedimos algo a Deus, desde o momento que que nós queremos em Deus, nós precisamos encaixar o nosso pedido à vontade de Deus. Precisamos antes fazer a pergunta se de facto isso vai compactuar com a vontade de Deus. Por quê? Porque nós já cremos em Deus. E se nós, desde o momento que nós cremos em Deus, nós precisamos automaticamente estar ciente de que nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Então a Ana quis um bebê, mas era para abusar ou para dar satisfação à Penina. Mas Deus precisava de um profeta. E olha, nenhum filho da Penina é mencionado na Bíblia, mas Samuel é um exemplo, consta na Bíblia, é um exemplo para muitos. Maravilha. Então é necessário que nós, ao fazermos um pedido para Deus, se tiver a demorar, faça uma pergunta a si mesmo. Será que é da vontade de Deus? Será que vai responder aquilo que Deus precisa? Que impacto terá na vida de outras pessoas? Porque existem muitos irmãos, né? Há uma frase que eu postei em 2021, acho. Eu disse que a igreja está a tornar-se um shopping, onde as pessoas vão para fazer pedidos materiais. Mas na verdade a presença de Deus ou a igreja é muito mais do que isso. Mas será que não são os pastores, e permita-me, que estão a tornar das igrejas em mercados? E se não mesmo, vou mais além, em shoppings? Será que não são os pastores que estão na verdade a colocar uma imagem de que a igreja é um lugar onde com a minha oferta ou com os meus dízimos eu posso na verdade ter o que eu bem entender ou o que eu bem entendo? E que a igreja é o possível de todas as coisas. Temos, por exemplo, estamos na geração BM Samuel. Não sei se é possível dizer isso. Onde parece que o BM Samuel é o homem da internet, do ponto de vista de espiritualidade. Sei que ele faz mesmo isso e vais aqui dizer. Para ele tudo é possível, não é? Ele diz que é o homem mais rápido de Angola, o rei do infundiamento. Não é? Temos outros como o Pai Nosso. Como é que explicas isso? Sabemos que é aspirante, não é, em espiritualidade. Como é que vai explicar depois? Então como é que explica isso? Porque também se o aluno aprende é porque o professor ensina. E se o aluno aprende demais é porque dentro daquilo que o professor ensina ele vai pesquisando, não é? Então queremos nós saber se os pastores também são detentores por esta sua frase de que as igrejas são na verdade mini mercados. Bom, isso de facto chega a influenciar os pastores, chega a influenciar porque nós sabemos que pastores são figuras com
uma influência, uma Brutal. tamanha influência que às vezes não temos noção. Portanto, é importante o posicionamento de um pastor será muito, mas muito importante ou será um fator muito influente no comportamento das suas ovelhas ou de uma sociedade. Bom, eu digo que existem sim pastores, existem sim líderes que fazem passar essa mesma imagem, fogem daquilo que é a doutrina bíblica, não é? Que primeiro está as coisas e depois é que está o reino, ou colocam as coisas a priori face ao reino. Mas nós devemos primeiramente buscar o reino e todas as coisas nos serão acrescentadas. No entanto, pastores sim influenciam nessa questão. Mas nós devemos saber que quando alguém, por exemplo, eu sei que se uma pessoa vier e, vou dizer, se converter, no princípio, aquele que tiver a guiá-lo, é que terá maior influência na sua instrução. Mas nós temos a Bíblia e nós precisamos compreender, e eu falei um pouco sobre isso, sobre a questão de ser direcionado pelo Espírito. Nós precisamos compreender que nós não devemos ser absolutamente dependentes da direção do nosso líder, da direção do nosso pastor. Nós devemos ser dependentes da direção do Espírito Santo e da própria palavra de Deus. Quando nós nos apegamos tanto ao pastor, ao ponto de colocar a direção bíblica ou do Espírito Santo como secundária, aí nós acabamos por pecar, porque nós vivemos em detrimento ao modelo do ensino do pastor. E se o modelo do ensino do pastor não tiver de acordo ao modelo de ensino da palavra de Deus, aí sim vai gerar discípulos desviados. Já estamos a terminar com a fase da espiritualidade, já vamos para a liderança, embora é tudo uma simbiose, uma coligação, porque pastores são líderes, não é? Certo. E empreendedores também. Pronto, eu gostaria mesmo de tocar. Existem pastores em Angola, se não mesmo a nível do mundo, que têm um nível de influência muito satisfatório para eles e se calhar para quem segue. Sim. Entretanto, eu gostaria de saber como é que tu avalias, do ponto de vista espiritual, o BM Samuel? Será que ele é um líder, já entrando para a liderança, não é? Será que ele é sim um líder religioso, tal como a Bíblia nos recomenda? Ou é dos influentes negativamente? Bom, eu já vi alguns cortes do BM Samuel e alguns chegam a ser corretos, não é? Porém outros reprováveis, maioritariamente. Não é? Portanto, é complicado entrar em detalhes para uma figura, porém é reprovável. Ele vai ver isso, então está à vontade. É reprovável muitas das expressões, posicionamento, porque com todo o respeito, não é? O altar é um lugar de respeito e responsabilidade, não é? Eu não sou pastor e se calhar podem dizer que não tenho uma capacidade de avaliar um pastor, mas nas vestes de um cristão e alguém que busca a Deus, eu estou na vestes de avaliar o comportamento que é reprovável face às escrituras sagradas. No entanto, se nós vamos ao altar, devemos ter noção e cuidado com as expressões que nós vamos usar e posicionamento que nós vamos ter. Então, faça isso. Yeah. Mas é aceitável um pastor em plena pregação dizer: mulher que é mulher não pode permitir o homem sair de casa sem levar um tibo. E tem uma questão.
essa mesma mensagem não edifica a nada. Exatamente. Sem levar um tujuá. Tem que levar um tujuá. Vai ao quarto de banho, faz a higienização, vem para cá, mas leva um tujuá. Eu fiquei a rir quando ouvi esse conteúdo. Mas é assim, reprovável. Algumas coisas. Voltar é um lugar para edificar o povo, instruir o povo à verdade e a salvação. Ok, e já agora, entrando à liderança, como conciliar isso, como encontrar o ponto de equilíbrio? Já disse, não existem fórmulas mágicas e padronizadas, entretanto colocou algumas hipóteses que podemos usar a fim de podermos, na verdade, nos catapultar para um pedestal que nós almejamos, quer como líderes, quer como espiritualistas, quer como também empreendedores. E já agora entrando à liderança empreendedora, mas antes mesmo, será que existem bons líderes religiosos cá em Angola? E se sim, quais são? Bom, existem bons líderes religiosos em Angola, sim. Ok. Eu tenho bons testemunhos e líderes que tenho como referência, não é? Eu pertenço à igreja Jesus, embora não esteja congregada nesse momento, que é liderada pelo pastor Sadraque Lumfankenda. Ok. É uma das maiores referências que eu tenho, embora eu estou na subcongregação, que é liderada pelo pastor Azaf Menezes, mas todos somos filhos da Jesus, que é liderada pelo pastor Sadraque Lumfankenda. Então, nós temos o pastor Ismael, que é um excelente líder. Esteve há dias em Brasil. Esteve a pregar e nós vimos o belo trabalho que Deus está a fazer de fato. no meio do seu ministério. Tem também o pastor Rosário Neto, certo. Não é? A boa liderança não tem simplesmente a ver com a capacidade de influenciar. Para mim, eu sei que essa é a definição mais comum, que a liderança é a capacidade que uma pessoa tem para influenciar outras pessoas. Para mim, a liderança é muito além disso. E imagina, para mim a liderança é a capacidade que você tem de tomar uma decisão para o bem de uma organização, equipe ou não só. Por quê? Porque, Albino Tito, todos nós nascemos líderes. Existem pessoas que dizem que existem líderes natos, existem outros que trabalham para se tornar, precisam ter um trabalho para ter então os traços de liderança mais afinados e assim então poderem se tornar líderes mais aprovados. Já outros já nascem com a capacidade de influenciar naturalmente e traços mais bem afinados, mas liderança é muito além do que isso. Liderança vai além disso. A liderança, por exemplo, todos nós já nascemos líderes. A liderança começa a partir de nós mesmos. Okay. A forma como você lida com as tuas emoções, a forma como você lida com as circunstâncias, a forma como você tem que lidar com a decisão. Então a liderança começa dentro de nós. A forma como lidamos com nossos desejos. Então, a capacidade que você tem para liderar a si mesmo é um fator determinante e influente na capacidade que você terá para liderar outras pessoas. Se você não consegue liderar as suas emoções, você não vai liderar outras pessoas. Por quê? Porque assim, tuas emoções vão ser um fator destrutivo para a liderança sobre outras pessoas. Então a liderança para mim é muito além de influenciar pessoas. Maravilha. Exatamente. Bem, e claro, nós queremos na verdade reforçar, não é, o vaticínio, reforçar a gratitude ao Sadraque, não é? É o pastor Sadraque. Tem mais o Ismael. Tem o pastor Ismael. Tem o pastor Menezes, o pastor Rosário. A estes todos, cá o programa Educação, Conhecimento e Movimento reforça aqui o empenho e o desempenho e recomendamos que continuem a influenciar positivamente e quiçá um dia desses estarão cá sentados neste sofá a fim de poderem, na verdade, na primeira pessoa, desmistificar espiritualidade, liderança e não só. E não só estes, tem muitos outros pastores bons. Ok.
uma Maravilha. liderança muito firme e saudável. Ok. Será que existem alguns passos para lapidarmos, já que diz que toda a gente nasce líder e que nós todos podemos liderar começando nas nossas emoções? Já agora a recomendar a minha produção, consigo ouvir aqui um retorno do som, não sei, boas. Maravilha. Então, será que existem alguns passos de liderança ou para ser um líder eficaz, um líder exemplar, um líder que não só lidera as pessoas, como também as suas emoções e os seus comportamentos? Muito bem. Como a liderança começa por nós mesmos, então toda pessoa que vai se tornar um líder, ela precisa ter a capacidade de digerir suas emoções, seus desejos e principalmente desejos. Nós somos pessoas emotivas e somos pessoas conduzidas maioritariamente pelos nossos desejos. E há uma passagem bíblica que diz, na verdade, o espírito está preparado, porém a carne não está, porque há uma luta grande entre a carne e o espírito. No entanto, os nossos desejos são conduzidos por conta dos nossos olhos. Para mim, todo líder precisa saber o que vai olhar, o que vai consumir, porque isso vai influenciar muito na sua liderança e não só naquilo que é a materialização, a criação de uma realidade ao seu redor. Portanto, existem também outros fatores, outros passos para que se possa construir uma liderança saudável. Por exemplo, a questão de desapego. Essa é uma questão que todos os líderes, para mim, deviam adotar, não é? Existem líderes que têm problema em desapegar um talento que ele mesmo lapidou. Certo. Existem líderes que têm dificuldade em desapegar negócios. Nós vamos ver o Elon Musk, Bill Gates, se nós formos ver o histórico deles na carreira de negócio como grandes empresários, eles tiveram grandes projetos que tiveram que vender, não é? Para pegar outro que... para canalizar fundo e poder investir num projeto maior. Exatamente. No entanto, eu ouvi também o Pedro Francisco, que é uma grande referência nacional, não é? Ouvi um podcast, um documentário com ele. Ele dizia que a primeira empresa que ele criou, ele vendeu e pegaram fundo e criaram outro. E acho que todo líder, eu particularmente, os negócios ou as empresas que eu tenho atualmente, eu não me vejo com 100% das ações daqui a uns 10 anos, daqui a uns 7 anos. No entanto, eu estou a criar o valor das mesmas para depois vendê-las, porque eu tenho projetos ainda maiores. No entanto, todo líder para mim precisa ter essa questão de desapego para que então possa abraçar projetos ainda maiores. Olha, muito forte, assaz interessante a forma como falas o que falas. Eu estou aqui apaixonado por estas palavras interessantes e confesso que se dependesse de mim a gente ficava aqui 24 horas ou mais. Entretanto, caro internauta, aproveite a oportunidade para partilhar este programa, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, o que é que quer saber sobre o tema e às vezes sobre o nosso convidado Paulo Dalla, ele que de facto está a dissertar este tema de uma forma muito inteligente. E ainda assim reforçar, temos a Odonto Pharma, é a nossa patrocinadora oficial. A Odonto Pharma é especializada na saúde oral, e quando nós falamos de saúde oral, ou seja, em saúde oral, falamos de boca, não é? Saúde oral, a constituição da boca toda, porque há pessoas que pensam que saúde oral é só são os dentes, não é? Só são os dentes, não. A boca, oral mesmo, dentes, língua, não sei mais o quê. Estamos abertos a mais apoios, a mais patrocínios. Aproveite a oportunidade para passar a sua publicidade, ligue para o 921 76 70 27. Neste contacto poderás então falar com a nossa equipa a fim de poderes, na verdade,
passar a sua publicidade. E para quem quer vender mais, aproveite a educação para que vendas mais, para quem quer estar aberto ao mundo, ok? Esteja à vontade em partilhar a sua ideia conosco, que nós traremos à tona, à baila, ok? Daremos a visibilidade que realmente se exige, até porque existir é ser conhecido, não é? Pois é, pois é, pois é. Bem, estamos a terminar com o nosso programa, estamos a terminar, mas ainda temos mais alguns minutinhos para falarmos sobre o empreendedorismo, sobre negócios e depois fecharmos de como equilibrar, como ter tempo para tudo, como ter tempo para Deus, como ter tempo para os nossos liderados, como ter tempo para as nossas empresas, até porque existem pessoas que afirmam que existem três deuses fora do Deus que nós dissemos que é o único, não é? Outras religiões, se assim preferirmos, como o cristianismo, a academia e também o empreendedorismo. Se isso é verdade ou não, isso não sei e não queremos nós saber. O que nós sabemos é que realmente estamos aqui a falar sobre espiritualidade, liderança e negócios. Bem, estamos agora no terceiro point, não é? Sobre o empreendedorismo, sobre negócios. Não é? Certo. Bom, negócios. O que é isso? O que é que nos dizes sobre isso? Bom, eu vou falar um pouco sobre. Para mim, negócios é uma aventura. Vou falar um pouco sobre a minha aventura. Para o meu primeiro negócio, a minha primeira empresa, que é a Viva. É um aplicativo de saúde que nós criamos para nós, não para nós. Qualquer um que ver vai perceber que é o maior aplicativo de saúde em Angola. No aplicativo Viva tu encontras tu localizas instituições de qualquer localidade, tu podes comparar preços, tu podes marcar consulta diretamente na clínica dentro do aplicativo, e só te deslocas para a clínica quando for para fazer a consulta ou o exame. No entanto, poderias também ou poderás receber as restrições médicas através do mesmo aplicativo. No entanto, somos três, não é? Porque agora a empresa tem mais sócios. Éramos três jovens curiosos, com visão, não é? Tinha o Bruno, que é o dono da visão do aplicativo. Ele, quando veio ter comigo, ele apreciava-me nas minhas redes sociais e Paulo, quero te conhecer e tudo mais. De boa, fomos nos conhecer. A priori, a intenção era lançar um livro meu. E quando ele apresentou minha visão do Viva, eu apaixonei-me. O Viva era um projeto ainda nada materializado. Estava ainda como um projeto em design. Era um embrião. Então, era um embrião. E isso foi em 2021. Nós começamos, eu encontrei, era eu, Bruno e o Jô, e já saúdo eles, eles dois grandes irmãos. E nós começamos a caminhar. O que aconteceu? Eu tirava, anteriormente tinha algumas fontes de renda, porque nós tirávamos carvão. Eu já tirava carvão do Kwanza Norte para Luanda, para vender carvão, saco de muco grande. E era dessas fontes. Não é de agora. Eu já vim a empreender há muito, mas há muito tempo. Então, o que acontecia? Eu tirava dessa fonte para dar sustentabilidade, para contribuir, porque nós os três tínhamos que pagar o programador que estava a desenvolver anteriormente era uma plataforma online, mas agora é um aplicativo. Tínhamos que pagar o financeiro e o design. Então nós estávamos aí, lutávamos. O Bruno tirava da sua mensalidade da universidade, o Bruno parou de estudar. O Jô, a mesma coisa. Chegou um tempo que já não conseguia dar sustentabilidade com a renda que eu conseguia dos negócios. Eu tirava do dinheiro da minha própria mensalidade e custeava.
E chegou um tempo que eu tive que decidir se vou continuar na universidade ou então vou continuar com o projeto. E foi aí que eu tive que decidir e eu parei, dei um pause na universidade, porém acredito que o próximo ano letivo eu regresso. Tenho aí o terceiro ano, não é? Eu terminei pelo menos o terceiro ano. E para mim negócios é uma aventura e ao mesmo tempo um estilo de vida. Por quê? Porque você acaba por ter muitas habilidades, lições muito grandes e para mim o mundo onde tem um negócio, onde tem dinheiro, pode ser o pior mundo para algumas pessoas. Por quê? Porque onde está o dinheiro estão também as piores Calma, só. pessoas. Repita essa frase, mano, para que o Exatamente. internauta entenda. Como é que é? Bom, o mundo onde tem o dinheiro pode ser o pior para algumas pessoas, pois aonde tem o dinheiro tem também as piores pessoas. Muito forte. Exatamente. Calma, E eu preciso ao memorizar decorrer, isso. Como é que eu vou lhe explicar, vou lhe explicar o porquê. Alguns vão entender no Vou lhe vídeo. explicar o porquê, porque Yeah. durante o processo nós conseguimos sócios, conseguimos dinheiro, muito mais, conseguimos uma equipe e vou ser sincero, eles estão aí, eles vão ver o episódio, não vão me deixar mentir. Eu sempre fui muito cauteloso na questão de tomada de decisão. Eu sempre calculei riscos de uma forma mais inteligente. Ok. Eu sabia que uma empresa que está a começar não pode logo pagar um valor avultado ou logo que estiver a começar a recrutar um número exorbitante de pessoas. Certo. Então eu não concordei com o valor que nós pagamos, não concordei com o número de pessoal também, não levaram em conta. E para mim liderança, uma das coisas que as pessoas precisam levar em conta quanto à liderança é sobre calcular risco e principalmente decisões. Decisões vão ditar o futuro de toda a empresa, todo o negócio. E quando você não é o único líder e tem mais, e a sua decisão não for relevante, você precisa ter maturidade para lidar com isso. Não olhe os outros como inimigo. Isso acontece porque o corpo é um corpo de liderança e você precisa lidar com isso. Cabeça, tronco, Então, membro. nós tomamos São todos algumas importantes. decisões, são todos importantes. Tomamos algumas decisões que não foram, posteriormente não surtiu Donatório. bom efeito. Pois. Mas as lições ficaram. Foi a maior aventura que eu já tive em toda a minha vida, porque eu aprendi muito, mas muito sobre negociação. Acredite, eu fechei mais de 10 parceiros, eu tenho mais de 10 assinaturas minhas, porque nós reuníamos. E olha, o processo foi esse: nós tínhamos que entrar no campo, procurar clínicas, marcar reuniões com clínicas, com donos de clínicas, e aí ter então novos parceiros. Foi desse modo. Foi uma aventura e tanto. Negócios para mim é uma aventura incrível. aventura incrível para mim e dá-me liberdade de apresentar muita coisa. Mas também exige muito da energia. Por quê? Porque é o seguinte, mano. Você sabe o que é? Você é um empreendedor e te aparece uma proposta que você sabe que possivelmente vai te dar a possibilidade de você ter a tua casa, se calhar constituir já a tua família. Mas você sabe que no negócio isso você não terá tão cedo. Certo. Yeah. No entanto, é necessário maturidade emocional para lidar com isso, porque os desafios são maiores, são Muito forte. Epa, tu Muito. vem alguém, epa, me vende a tua empresa, em contrapartida dou-te 20, epa, não vou muito distante, 20 milhões de kwanzas, não é? Para não dizer bilhões, 20 milhões de kwanzas. Tu vais fazer uma análise e tal. Em Yeah. quanto tempo eu consigo esse valor com a minha empresa? Se calhar em 5 anos, Não, se calhar nós- em mais anos.
E depois, epá, tu pensas, ou fico com a empresa a batalhar, ou então recebo os 20 milhões, abro outra empresa, construo casa e tudo mais, não é? Exatamente. Nós tivemos propostas assim, por empresário que eu não posso aqui mencionar o nome, 70% por 20 milhões. Porém, o Viva, nós na altura achamos que o Viva vale mais do que 20 milhões. Então não aceitamos 70%. Tu queres ser o chefe de Não, tudo. será mesmo. Yeah. Então, mas as propostas Pego que o que dinheiro, eu aqui. construo uma mansão. Mas não Só que depois chegaria. a mansão é dispendiosa. Na São mesma não tantos gastos. chegaria porque É éramos os três. muitos Mas olha, sócios. olha, contas aqui uma história. Sim, Parece que meio que melancólica. Não sei se me fez perceber mal, não é? exatamente. Mas parece que é meio que melancólica. Sente-se confortável, caso seja, sente-se Sim, confortável em partilhar conosco, com a educação, em especial com os nossos internautas? exatamente. É o seguinte, o que eu posso dizer é, para quem vai empreender e vai inserir-se no meio de sócios, porque acredito que não aconteceu simplesmente comigo, Não, por acaso muita comigo já gente no mundo aconteceu. dos Comigo negócios, já aconteceu. exatamente, é tipo, vocês são bradas, você acha que está a conhecer o amigo, a pessoa que você considera melhor amigo, e depois você chega a pensar que conheceu a pior pessoa da tua vida. Yeah. E você fica assim a se perguntar: a que mal fiz a esse camarada? Se eu só fiz o bem, eu só fiz o bem, não devo nada, muito pelo contrário. Yeah. E eu vivi isso numa sociedade. E por conta de dinheiro, quando começou a entrar o dinheiro, você vê a personalidade da pessoa muda de uma forma drástica. Uma pessoa que você considerava irmã, muito mais. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu perdoo muito rápido. Yeah, eu tentei, vou ser sincero aqui, a priori tentei construir um sentimento de ódio, mas eu não consigo, do fundo do meu coração, não consigo odiar ninguém. Yeah. O que eu fiz? Eu, como não estava a me ver com a pessoa, simplesmente fiz uma mensagem: olha, eu sei tudo o que aconteceu e tudo mais, te perdoo em nome de Jesus. Amém. Yeah. Amém! Yeah. Então, Olha, eu por acaso tive. Olha, a minha produção se calhar não sabia. É que eu também já fui fotógrafo. Mas isso aqui é uma história. Ah, Marito. E véi, e tu contas aqui um episódio, quando o dinheiro começa a entrar, parece que quem não tem uma visão empreendedora, uma visão de futuro, começa a dizer, "Pá, esse dinheiro vamos já nos dividir, 50% e depois acabou. Estás a ver? Só que eu tinha uma visão diferente. Não, vamos guardar para ver se amanhã o softbox se estraga, vamos ter como comprar, não sei o que, não sei o que. Só que certo. depois, cada um por si, Deus para todos, dá aqui um peso porque tu confias à pessoa e dizes, esse aqui é meu irmão, esse aqui não é meu amigo, esse aqui é meu irmão. Yeah. Porque começamos essa ideia e tal, arquitetamos e hoje em dia já não é embrião, hoje em dia já não é feto, já é um filho. Estás a ver? E que já nos dá algum sustento. Mas só que depois tu vês que, e aquela sua frase faz todo sentido, onde há dinheiro mesmo existem pessoas maldosas, pessoas que de facto, epá, a ganância pelo dinheiro acabam Exatamente. falando mais. Mas pronto, eu não vou aqui citar nomes, não vou aqui falar quais são as pessoas e tal, mas ele sabe, ele sabe. Vamos fazer perguntas. Exatamente, então é sobre isso. Mas estamos a terminar, está a ser interessante conversar, aprender, claro, estou a aprender bastante, quer sobre espiritualidade, quer sobre liderança e também sobre negócios, sociedades e não só. Claro, já mesmo nos últimos minutos, falas aqui da trilogia, não é? Que o ser humano tem uma trilogia. Tem aqui a espiritualidade, tem a alma, explique bem, é tridimensional, não é? Espírito, Certo. corpo e alma. E alma. Pois, então se calhar terminaríamos mesmo com esta explicação e depois, se calhar, uma e outra situação. Bom, eu vou explicar de uma forma mais simples possível, não é? Nós temos, o ser humano tem três: ele é corpo, alma e espírito.
aquilo que nós alimentamos ao nosso, ou seja, a alma é o mediador, essa é a explicação certa. A alma é o mediador e como é que se diz o comunicador, não é? Sim, O sim. o que dá informação ao espírito e ao corpo. O que nós consumimos por meio do corpo, o corpo leva à alma e a alma leva ao espírito. Se o espírito decidir aceitar, o espírito vivencia aquilo, dá de novo na alma, dá de novo no corpo. E o que acontece é, esses três funcionam destas três formas, não é? Porém, existem uma coisa que nós precisamos perceber, é que quando a Bíblia, eu acredito que está no livro de Pedro, não é? Onde diz que, na verdade, o espírito está preparado, porém a carne não está. Quando ele fala sobre a carne, fala sobre a alma, na verdade. No entanto, quando nós vivenciamos, e vou trazer isso para o propósito de vida, não é? Quando nós, o nosso espírito, o nosso espírito, ele foi criado com um propósito de vida, com um modelo de vida e já premeditado para ele. Se o nosso espírito não vivenciar este mesmo propósito de vida, ele vai fazer confusão à nossa alma e vai cobrar a nós. Exatamente. No entanto, vamos fazer vou dar o seguinte exemplo. Por exemplo, tu levas 20 anos a viver simplesmente saciando a tua carne, que é a tua alma, aquela que são as vontades do seu corpo, por meio daquilo que a tua visão viu. Porém, o teu espírito mais tarde poderá te cobrar. Existem pessoas, por exemplo, elas vivem, elas são prósperas, vamos falar assim. São prósperas, têm dinheiro, têm carro, têm casas, porém sentem um grande vazio, certo, não é? O famoso vazio. E eu uma vez publiquei, eu disse que muito do vazio, muito da depressão, muito do desânimo, da angústia que nós sentimos é a cobrança do nosso espírito. O espírito cobra-nos por algo que ele mesmo foi premeditando, foi criado para ser, que é o propósito de vida do próprio espírito. E como então, identificar isso? Como é que eu, Albino Tito, conseguirei identificar que esse é o meu propósito de vida e o meu modelo de vida, tendo em conta a espiritualidade? Bom, por meio de... Nós precisamos compreender que quando o homem foi criado, Deus disse façamos. E quando Deus usa o façamos, é claro, é evidente, compreender que Deus se relacionava a Jesus e o Espírito Santo fazerem parte da criação do homem. Ninguém conhece o homem melhor do que o Espírito Santo. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te criou. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te fez. No entanto, quanto mais próximo de Deus tu estás ou estiveres, mais próximo do teu propósito de vida tu vais estar. Até do caminho do propósito de vida. Vai que, por exemplo, se tu veres alguém que tem uma vida espiritual saudável, tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo muito saudável, com Deus, se ele se desviar desse, enquanto ele estiver conectado com Deus, a sua vida vai de uma forma direcionada, de uma forma saudável e muito boa. Porém, quando ele se desviar, a sua vida vai ficar desnorteada. Por quê? Porque até o caminho está escondido no Espírito Santo. Então, é importante que nós estejamos ligados à fonte, para que possamos nos manter conectados e intactos naquilo que é o nosso propósito de vida. Olha, é muito forte. É interessante a forma como falas o que falas. Eu fico aqui emocionado e fazendo um recuo ao tempo, certo. Eu consigo perceber que
Por acaso já estive ligeiramente ligado à espiritualidade, já estive mais focado à espiritualidade, para não estar aqui a mentir. Entretanto, eu entendo e não me faça mentir. Parece que alguém, quando está ligeiramente ligado ao espírito, não tem tantas preocupações. Parece que os acontecimentos, até a própria vida em si, é uma vida amena, é uma vida tranquila, porque tu percebes que há um Deus ali. Certo. Vês? E claro, eu falo isso porque já vivi o outro lado da moeda, não é? Certo. Onde você está tão preocupado, não, tenho que abrir essa empresa, tenho que fazer Exato. isso e aquilo. Mas é que quando tu estás ligeiramente ligado a Deus, as coisas acontecem. E Exatamente. acontecem bem no tempo de Deus. Né? E não só, quando nós estamos conectados a Deus ou ao Espírito Santo, não é que é o Espírito de Deus, um só, nós adquirimos aquilo que são os frutos do Espírito, que está no livro de Gálatas 5, 22, exatamente. Fala sobre os frutos do Espírito, a paz, a temperança. Eu, Paulo Dalla, nunca fui tão explosivo, mas eu, para ser sincero, eu não deixava coisas passar. Bem, na verdade, sempre cresci assim, mas sempre fui um pouco enjoado e num momento num momento de atrito, eu gostava de. Bater Exatamente. de frente. Não, você quem? Mas Quem depois- é você? Mas depois da conversão, alguns frutos são bem notórios em mim. No entanto, a paz, a tranquilidade, o amor, aquela capacidade de perdoar, aquela capacidade de ignorar o que falam, porque o Espírito Santo nos dá discernimento. No entanto, de forma inconsciente, há pessoas que olham para si. Eu desde que me converti, você se calhar nem notou a mudança, mas chega um tempo que você percebe que há coisas que eu já não faço, há reações que já não surgem aqui. Já não me ocorrem. Exatamente. Ok, Então interessante. é muito, mas muito bom estar conectado à fonte, estar conectado ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo cria em ti a personalidade que foi criada para ti. Exatamente. Interessante. Caro internauta, esse é o programa Educação, ok? O programa que coloca o conhecimento em movimento. Uma forma disruptiva, uma forma despadronizada de formar, informar e capacitar. O Odonto Pharma é a nossa patrocinadora, ok? O Odonto Pharma que cuida da saúde oral. Então solicite os serviços da Odonto Pharma. Estamos localizados no Benfica, ok? E estamos a terminar mesmo. Eu já disse, que se dependesse de mim, ficávamos a conversar durante 24 horas do dia ou mais. Pois que quando falamos de Deus, falamos do princípio e do fim de tudo e de todos. Ele que muito antes de existirmos já existia, já era, não é? Já era, pois. Pois que ele é. Entretanto, internauta, ainda tens tempo, convide a mãe, convide o pai, se possível a madrasta, e diga que nós ainda estamos no ar, tá bem? Nós somos o programa Educação, Conhecimento em Movimento. Últimas considerações, últimas palavras, últimos acertos. Alguma coisa ficou por se dizer e não disse. Alguma coisa ficou por se perguntar, mas não se fez a pergunta. Por se responder, digo, não é? Sim, Por se responder e não se fez a pergunta. Esteja à vontade antes que nos vamos embora. Vou falar primeiramente sobre espiritualidade. É importante que nós, a câmera é esta, né? Exato. É importante que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, pois o Espírito Santo é um Espírito Consolador, um Espírito Conselheiro e a melhor companhia que nós podemos ter. Única companhia que não vai nos decepcionar é o Espírito Santo, pois Jesus Cristo, quando subiu, disse que não nos deixaria órfãos, que estaria do seu Espírito para ter como companhia. E a Bíblia, no livro de Gálatas 5:25, na tradução Nova Versão Transformadora, diz que do mesmo modo que andas pelo Espírito,
Do mesmo modo que vivemos pelo Espírito, andemos ou sigamos também o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele não serve simplesmente para lhe trazer dons, para lhe fazer ter visões, para trazer profecia, mas também o Espírito Santo pode lhe dar conselho, pode influenciar a sua vida acadêmica, pode influenciar a sua vida profissional ou a sua vida como empreendedor. Portanto, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, crie hábito, tenha uma rotina com o Espírito Santo, do mesmo modo que tu tens tempo para ir à escola, para ir à academia, do mesmo modo que tu tens tempo para fazer tudo o que fazes, para estar nas redes sociais. Tire também um tempo para ter com o Espírito Santo. No entanto, outro conselho para terminar, né? O conselho para quem é empreendedor, sente o suficiente, trace, não empreenda simplesmente porque está todo mundo a empreender. Empreenda por uma causa, fazer a diferença e causar um impacto geracional. Hoje em dia, principalmente os jovens, criam coisas por ser tendências, por influências tendenciosas, não para um impacto geracional. E são poucas as pessoas no mundo que têm impacto geracional. Seja mais um, você pode ser uma pessoa com impacto geracional. Aprenda, leia livros, aprenda o máximo possível, pesquise todos os dias, leia 10 páginas de um livro, trace estratégias e seja bom naquilo que fazes. Faça bem porque há alguém a olhar para si e se calhar um possível investidor e um possível sócio. No entanto, Paulo Dalla, sigam as minhas redes sociais para mais questões. Entanto, são as considerações. Olha, uma curiosidade sobre o Paulo Dalla. Olha, para quem segue as tuas redes sociais, nota logo que, pronto, provavelmente vai dizer isso aqui não é de Angola, isso aqui não é angolano, não é. Eu sou Blake. Mas se calhar só por isso estás a perceber, porque o conteúdo que tu trazes, quer sobre liderança, espiritualidade e negócios, é muito disruptivo, mano. És mesmo convidado certo para estar aqui. Ok? Muito obrigado. És o convidado certo para estar aqui porque trazes de forma disruptiva. E sigam lá a página do grande Paulo Dalla. Não se vão arrepender, vão crescer bastante, quer do ponto de vista da espiritualidade, liderança e negócios. E conseguiram aqui perceber, era um momento emocionante. Sempre que falavas, sempre que tocavas, ok? Era uma coisa, ficava assim, what? Como é que é? Estamos a terminar com a nossa programação de hoje, quinta-feira, quinto dia da semana, quarto dia laboral da semana. Eu sou Albino Tito Catula, especialista em comunicação. Ok, estamos mesmo a terminar, mas antes de dizer, estamos abertos a parcerias, a patrocínios e aproveite a oportunidade para vender mais para todos aqueles que, prontos, para pasteleiros, para confeiteiros, para, de facto, mestres em cozinha, não é? Investidores, empresários, negociantes, empreendedores, aqueles que querem uma visibilidade. Nós estamos a dar essa oportunidade para dar mais visibilidade ao seu negócio. Em contrapartida, ok, apoie este programa, apoie esta programação, ok, que realmente fará toda a diferença. Um grande abraço à minha produção, eles que fazem acontecer isso, ok? Sem eles não seria possível. O grande Betilson, o Nuro, o seu Alexandre Rodrigues, o homem do mil e mil. Aquele forte abraço, estamos aqui. Eu sou o Albino Tito Catula, especialista em comunicação. Vemo-nos, se possível, em próximas oportunidades, quando o sol raiar e se fazer sentir nas nossas peles, indicativo de que ainda não sucumbimos. Estamos juntos, educação, conhecimento e movimento. Ngasaki Dila.